Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Vidas Vazias. Vamos estudar o segundo capítulo, que tem como título Rei Triunfante. O livro é psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Joana divide esse capítulo em 3 partes. Na primeira parte, ela contextualiza historicamente o Império Romano por ocasião do nascimento de Jesus. Então ela começa falando das legiões temíveis que assombravam os moradores do Império. As legiões são unidades militares do exército romano que contavam com um grande número de homens, armados até os dentes. Depois ela vai mencionar que ali viviam povos permanentemente afligidos pela violência com que eram tratados. Na sequência, ela compara Roma à águia perigosa, porque a águia é aquela ave de rapina que ela enxerga tudo. E Roma, como um grande império conquistador de várias regiões, ela estava por toda parte. Daí esse título, né, que ela recebe. Na sequência, ela vai mencionar Júlio César, vai mencionar Marco Antônio, que foram 2 governantes que formaram o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato e que tiveram mortes trágicas. Ela fala de tudo isso, vocês podem imaginar que ela só dá pinceladas gerais. O Júlio César morre assassinado pelo próprio filho dele, o Brutus, em complô com outros senadores, insatisfeitos com a condução do governo do Júlio César, e o Marco Antônio também acaba se suicidando. Aí, na sequência, vem o Otávio Augusto. O Otávio Augusto governa Roma do século 27 a.C. ao século 14 depois de Cristo. Joana vai se referir a esse período do reinado de Otávio Augusto como onde começou a reinar uma onda de harmonia. E mais adiante ela continua falando que uma psicosfera de paz espraiava-se pela paisagem humana. A espiritualidade nos informa que essa fase, que ficou conhecida como Pax Romana, ou seja, a paz romana, foi uma fase preparada, então, para que nós pudéssemos receber, a humanidade, né, pudesse receber Jesus. Joana continua dizendo que as rebeliões sempre foram frequentes em Roma, no Império, devido a essa situação afligente do povo como um todo. Contudo, apesar delas sempre terem sido esmagadas com impiedade, a ação do exército, né, das legiões, foram amainadas. E o progresso, então, passou a derramar, isso eu estou falando entre aspas, bênçãos de alegria e de esperança. E foi, então, nesse clima de relativa harmonia que nasceu numa pequena gruta em Belém de Judá, Jesus. Aí ela continua dizendo que Israel experimentava há mais de 400 anos um silêncio absoluto a respeito das revelações em torno do seu Messias, o que produzia uma grande expectativa de esperança para o povo. Qual é o silêncio? Porque foram 400 anos aproximadamente, onde não surgiu absolutamente nenhum profeta. O último profeta foi o Malaquias, há 430 anos antes de Cristo. Foi o último profeta. Antes ainda de Malaquias, o povo israelense teve Miqueias, Jeremias, Zacarias e Isaías. Só depois de Malaquias, 400 anos depois, é que, contemporâneo de Jesus,
chega ao mundo o João Batista, que era primo de Jesus, e ele era aquele profeta que clamava no deserto, a voz que clamava no deserto, convidando o povo judeu a se arrepender e a praticar a virtude. Continua Joana de Ângeles dizendo que chega Herodes o Grande, que foi o portador de uma crueldade jamais conhecida. E ele era odiado por todos e também ele odiava os povos que ele governava. A matança tornara-se quase natural no governo de Herodes o Grande. Me parece que foi no governo de Herodes o Grande, porque tiveram vários Herodes, né? Os filhos dele, quase todos se chamavam Herodes também. Mas me parece porque ele viveu de 37 a 4 a.C. Me parece que foi ele o responsável pela matança de todos os bebês abaixo de 2 anos. E quem pôde fugiu daquela região. Inclusive, Maria e José fugiram para o Egito. Depois de Herodes o Grande, veio o Herodes Antipas, que foi responsável pela execução de João Batista e também que entregou Jesus Cristo. Portanto, eles estavam ali meio que contemporâneos, né, caminhando juntos. Bom, aí termina com isso a primeira parte do capítulo. Joana, então, começa a falar da segunda parte, onde ela vai falar dessa tal psicosfera de harmonia que se fazia sentir. E aí ela diz que as rebeliões, antes esmagadas com impiedade, amainavam. Então ela retorna também essa questão das revoluções. E continua dizendo que uma revolução de ideias, como nunca antes acontecera, passou a soar em todo o império, alterando a geografia dos corações humanos, antes em desespero. Então olha como ela trata a geografia dos corações. Então não é a geografia física de montanhas, morros, vales, não, é a geografia dos corações. E aqui me faz lembrar, né, que os corações estavam em movimento, né, ora em desespero, ora em esperança. É bonita essa imagem, né, que ela traz, a geografia dos corações. E ela continua, então, que o que fazia essa geografia do coração, dos corações, se modificarem. Aí ela diz assim: tratava-se de uma voz que nenhuma tempestade lograva silenciar ou diminuir-lhe o impacto incomum. É a voz de Jesus. Nada abafava essa voz vibrante e ao mesmo tempo suave. E ela diz então que nesse meio tempo, um pequeno grupo de homens amorosos constituiu o modelo de uma sociedade feliz. Quem são esses homens? Em pequeno grupo, os seguidores de Jesus sempre foram em pequeno grupo. E que constituíram o modelo, quer dizer, não estava instalado, era um modelo de uma sociedade feliz. Eram os discípulos. E a gente vê, por exemplo, os discípulos formando a casa do caminho, acolhendo, praticando a caridade, acolhendo todas as pessoas desprovidas de qualquer recurso, e que a ação deles era tão importante, tão respeitada, que eles foram tolerados por algum tempo pelo Império Romano. Então, é realmente uma sociedade, um modelo de sociedade feliz. Uma sociedade onde pode reinar a felicidade é aquela sociedade onde há tolerância, solidariedade, paz, amor, compreensão e etc. E a Joana continua dizendo: a mensagem penetrava os corações, e todos que a ouvissem, ou seja, ouvissem a mensagem, não mais conseguiam permanecer indiferentes. Apesar de ser dirigida aos abandonados pelo mundo,
a mensagem de Jesus alcançava patamares elevados, quer dizer, ela também alcançava aqueles que não eram abandonados pelo mundo. Continua Joana, avançando das praias do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, região pobre e desprezada por muitos judeus, sua mensagem atravessava o deserto escaldante e as montanhas, alcançando o Sinédrio. Então, só para a gente ter uma ideia dessa distância, do Mar da Galileia até o Sinédrio, que ficava em Jerusalém, é de 126 quilômetros. Vocês imaginam o que é isso? O que é essa mensagem chegar ao Sinédrio? As pessoas andando, atravessando o deserto e as montanhas a pé, porque elas não contavam com condução, né? Bom, aí Joana continua dizendo assim: as multidões sempre perseguidas e exaustas pelos impostos injustos, a avareza e o poder temporal perversos chamavam a atenção de todos e despertava o rancor dos poderosos, porque elas reclamavam, né? E aí os poderosos ficavam com raiva, imagina, né? Ai, ai. Bom, aí a Joana continua dizendo que jamais alguém se apresentara com tanta autoridade, que se exteriorizava sem a necessidade de armas e nem de grupos defensores. Então aqui a gente pode ir até o Novo Testamento e ver aonde que esse depoimento está presente. E nós encontramos isso onde Jesus dizia-se que Jesus falava com autoridade. Nós encontramos em Mateus, capítulo 7, versículo 29, quando Mateus vai dizer assim: ele, Jesus, ensinava com autoridade, não como os escribas. Os escribas eram os doutores da lei. Então, o que Mateus, quando Mateus faz essa comparação, o que ele quer dizer? Que os escribas tinham discurso, mas nem sempre o que eles falavam correspondia ao que eles ensinavam, contrariamente a Jesus, que Jesus era a coerência em pessoa. O que ele falava, o que ele dizia, ele ensinava, ele fazia, né? Me engasguei aqui. Mas enfim, aí continua Joana dizendo o seguinte: ele aparecia com os discípulos, de repente, em lugar estranho, e ao distender suas mãos, alterava a existência daqueles que passavam a conhecê-lo. Então, o que a Joana está falando? Que, primeiro, Jesus aparecia em lugares que ninguém sabia. Ele não avisava, simplesmente dizia, vamos lá, e os discípulos o seguiam sem questionar. E um exemplo disso, as pessoas que o conheciam e que tinham a sua existência alterada, nós podemos citar o exemplo de Maria Madalena, que era uma mulher, né, que tinha uma vida, né, não muito correta, mas que Jesus a aceitou do jeitinho que ela era, mas apontou para ela novos valores. E ela, a partir dos ensinos de Jesus, que ela entendeu que era o correto, ela deu uma guinada na vida dela e passou a segui-lo e se tornou uma das mais fiéis discípulas de Jesus. É um exemplo a ser seguido, né? Bom, aí a Joana continua dizendo assim: ninguém que o encontrasse Jesus, ficava insensível ao seu magnetismo. Então Jesus tinha uma energia que onde ele estivesse, aquela energia atingia todas as pessoas. Só que essa energia tinha efeitos diferentes. Então ela põe assim, 2 pontos. Ou o amavam, ou o odiavam imediatamente. Era o que acontecia. E aqui eu vou dar um exemplo do senador Públio Lentulus, que é um exemplo que está no livro Há 2000 anos,
E esse senador muito poderoso, muito rico, ele morava em Jerusalém, mas ele tinha uma filhinha. Aliás, ele tinha um casal de filhos, mas aqui eu vou mencionar só a Flávia. E a Flávia era uma menina muito doente. Eles moravam em Roma. E os melhores médicos de Roma não conseguiram curar a menina. Então eles resolveram mudar para Jerusalém em busca de um clima mais propício para os cuidados da garota. E então ele foi com a esposa, a Lívia, a doce Lívia, e chegando lá também, nada dava jeito, o clima não resolveu. E a Lívia ficou sabendo que havia esse homem bom que fazia milagres, que era Jesus. Então a Lívia pede para o Públio que ele fosse buscar Jesus para conseguir esse milagre para a filha. Engraçado é que o Públio, ele relutou o quanto ele pôde, mas ao ver o sofrimento da mulher e da filha, e dele próprio, né, por ver que as duas estavam ali, né, naquela situação terrível, ele resolveu procurar Jesus, mas ele o fez na calada da noite, porque ele era tão orgulhoso que ele não queria ser visto. Mas o fato é que, sem ter sido avisado, Jesus sabia que o Públio ia ao seu encontro. E aí, gente, o diálogo que se passa é primoroso, o diálogo que se passa entre Jesus e Públio. E Jesus, inclusive, convida Públio para segui-lo e o Públio não responde, né, com uma afirmativa, ele nega. Mas o fato é que, apesar disso, Jesus cura a pequena Flávia, que vive depois por alguns anos. Bom, aí o texto tem continuidade e a Joana diz assim: não havia dúvida, ele, Jesus, era o rei que se esperava, mas para cujo rei não estava preparado. Então, por que ela diz que não havia dúvida? Lembra que eu falei lá no início que vários profetas profetizaram a vinda do Messias, tais como Malaquias, o Miqueias, Jeremias, Zacarias e Isaías? Pois bem, todos eles profetizaram. E apesar de ter demorado todos esses 400 anos, mas Israel nunca perdeu a esperança da chegada do Messias. Então, quando o Messias chegou, quando Jesus chegou, Jesus se encaixava em todas aquelas profecias. Por isso eles não tiveram dúvida que aquele era o Messias. Só que, ou melhor, o rei, né? Que é como a Joana nomeia aqui. Só que eles esperavam um rei violento que fosse vencer Roma pelas armas, né, com derramamento de sangue e etc. Mas esse rei não atemorizava ninguém, exceto pela nobreza dos seus argumentos. Ele evitava quaisquer manifestações infelizes, disseminava o amor, renegava a intriga, enquanto sustentava os caídos e padecentes de toda a natureza. Então eles não podiam identificar como rei um homem que era absolutamente da paz, mas que quando ele enfrentava os seus inimigos, né, era pelo argumento. E ele vencia a todos pelo argumento, sem pegar em armas. Joana continua, então, dizendo o seguinte: pouco a pouco dividiram-se aqueles que o ouviam. Então, os grupos se dividiram. Jesus falava dos céus, e quase todos queriam a terra. Então, Jesus falava do espírito, eles queriam a matéria. Ele denunciava o crime, a maioria, porém, se comprazia na sua prática. Ele cantava a humildade e a renúncia, vivendo com total simplicidade, e desagradava aos que cultivavam o orgulho e a posse. Continua Joana: a inveja e a sordidez humanas passaram a persegui-lo. Ou seja, aquelas pessoas invejosas, más, cruéis, ainda que não aceitando Jesus, elas não aceitavam, mas continuaram a segui-lo. Mas elas tinham um objetivo que não era nobre.
Porque olha o que a Joana fala. Não o seguiam para aprender a sua mensagem, mas para surpreendê-lo em qualquer situação que se lhe pudesse transformar em acusações. Então, o que eles queriam era seguir Jesus para, na mínima coisa que Jesus pudesse fazer ou falar, eles estariam acusando Jesus. Para tanto, eles armavam as piores armadilhas para, né, seduzir Jesus, para pegar Jesus num momento que eles acreditavam que seria de fraqueza, né, entre aspas, mal sabiam eles. E aqui, deixa eu ver, armadilhas. E aqui a gente pode citar como exemplo o caso da mulher adúltera. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles montaram uma armadilha para Jesus ao levarem a mulher adúltera para ser julgada por Jesus. A mulher tinha sido pega em adultério. E pela lei de Moisés, a mulher adúltera, ela deveria ser apedrejada até a morte. A gente sabe que Jesus pregava o perdão e o amor. Então, quando eles levaram a mulher adúltera para ser julgada por Jesus, se Jesus dissesse apedrejem-na, Jesus estava indo contrariando os seus próprios ensinos de amor e de perdão. Se Jesus dissesse liberte-a, né, Jesus estava contrariando os ensinos de Moisés. Então, em qualquer dos dois casos, Jesus estaria caindo numa armadilha. Mas Jesus, né, estava, como diz o ditado, né, quando eles vinham com o fubá, Jesus já tinha chegado quando eles vinham com o trigo, desculpa, Jesus já estava com o fubá há muito tempo. Então, o que Jesus faz? Nenhuma coisa nem outra. Ele sempre fala, ele falou, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. E aí o que acontece? Como os homens ali sabiam que nenhum deles era isento de pecado, eles começaram a jogar as pedras no chão e saíram. Nisso a mulher adúltera vem falar com Jesus e pergunta para Jesus, e o Senhor não me condena? Aí veja o que Jesus fala, mulher, não te condeno, vá e não peques mais. Eu acho esse finalzinho assim, porque normalmente as pessoas param na primeira parte do ensino, mas essa segunda parte, ela é muito bonita porque mostra que Jesus, ele condenou o crime, ele não condenou a mulher. E ele dá um conselho para ela, não volte a errar para que você não se coloque numa situação que talvez você não tenha mais compaixão, né, das pessoas. Bom, Joana continua dizendo que Jesus surpreendeu a todos, porque ele viera amar e servir, edificando o reino de bênçãos nos corações, embora nem sempre ele recebesse amor, fidelidade e gratidão. E assim é conosco. E nós precisamos estar preparados para, mesmo quando a gente age no bem, nem sempre a gente recebe o bem de troca. Agora, Jesus sabia disso e continuava. Às vezes a gente se desanima, né? Mas não devemos. Mas enfim, Jesus continuava, sabendo que de antemão que ele não receberia nem sempre fidelidade, amor e gratidão. Essa conduta, diz a Joana, não lhe surpreendia, porque ele sabia que a sementeira é imediata, mas o resultado exige tempo e oportunidade. Então, Jesus semeava, e inclusive ele conta a parábola do semeador, que está lá em Marcos capítulo 4, versículos 1 a 9. O semeador semeia, mas dependendo do terreno onde essa semente cai, ela não vai germinar de imediato. Ela vai precisar de uma série de condições para que ela germine. Jesus não tinha pressa. Se ele tivesse, ele não semearia. Assim devemos ser nós. Quando nós temos certeza do que nós vamos semear, principalmente com relação àqueles, né,
que estão sob a nossa tutela, vamos semear. E vamos ter calma para esperar que as lições do bem germinem. Da mesma forma que Jesus está esperando até hoje que as lições que ele nos ensinou germinem, porque muitas vezes nós batemos no peito que amamos Jesus, mas ainda não seguimos os seus passos. Bom, aí a Joana continua dizendo que o ministério de Jesus foi voltado para a história de toda a humanidade. Então, embora ele tenha semeado lá na região da Judéia, mas, na verdade, a intenção dele era que os seus ensinos se espalhassem por todo o mundo, por toda parte. E por causa disso, porque ele ensinou a lei do amor, não pegou em armas nem nada disso, ele foi traído por quem? Por Judas Iscariotes. Ele foi negado por quem? Por Pedro. E até é interessante porque Pedro jura que não ia negar Jesus. E Jesus fala que ele sabe tudo, né? Ele dizia, antes que o galo cante, você vai me trair, não uma vez, mas 3 vezes. E foi o que aconteceu. Jesus foi chibatado, foi maltratado, colocaram aquela coroa infame de espinhos na cabeça dele e por fim ele foi crucificado. Termina aqui a segunda parte do capítulo. Aí a Joana vai para a parte final, onde ela diz assim: porque soubesse desde então que não havia lugar para ele. Então Jesus sabia que naquela época, embora fosse importante que ele tivesse nascido naquela época, tudo foi planejado para ele renascer, mas não havia ainda lugar para ele. Ele prometeu aos seus, quer dizer, aos discípulos, enviar seus mensageiros em momento grave da sociedade, a fim de que a pudesse, quer dizer, pudesse conduzir a sociedade sob sua tutela ao reino de Deus. E, particularmente, eu acredito que nós estejamos vivendo um momento grave e que Jesus já tem mandado os seus mensageiros com o objetivo de conduzir-nos ao seu reino sob sua tutela. Aí a Joana diz que surgiu, então, o Espiritismo no século das luzes. Qual é o século das luzes? Da fase do Iluminismo, século XVIII para cá, que ora se expande e altera definitivamente a conduta da humanidade para melhor. Então, desde que surgiu o Iluminismo, com seus grandes filósofos e cientistas, a humanidade está crescendo muito em ciência, em tecnologia, e com isso, a conduta da humanidade vai mudar, está mudando, por sinal, definitivamente. Agora, olha como a Joana é alentadora, porque ela não diz assim, vai mudar definitivamente para pior, ela diz para melhor. E aí, por fim, ela faz uma alusão ao Natal e parece que esse texto deve ter sido escrito na época do Natal, porque ela diz assim: neste Natal, evoca Jesus, celebra-lhe o nascimento de Jesus, fazendo do próprio coração, do nosso coração, a manjedoura, quer dizer, o lugar onde Jesus foi acolhido quando bebê, para que Jesus renasça e espalhe a musicalidade sublime de que é portador. E ela termina, neste mundo de sombras que o aguarda. Então, nós ainda vivemos num mundo de sombras, que ainda aguardamos Jesus. E eu percebo assim que, às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, como é que tudo isso vai acabar? E eu vou contar, só para terminar, um episódio da vida do Chico Xavier que eu acho belíssimo, que conta-se que Chico Xavier foi visitar um centro espírita e lá chegando o centro estava apinhado de gente. E o Chico, na sua humildade, quando viu aquele povo todo que tinha ido para vê-lo, porque era assim que acontecia, mas Chico humildemente disse, eu já sei por que todas essas pessoas estão aqui. Porque elas estão com uma saudade imensa de Jesus. E eu creio que assim somos nós.
Apesar da gente estar vivendo numa época em que as pessoas parece que odeiam Jesus, mas no fundo, nós estamos com uma saudade imensa de Jesus. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam nesse canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.